próximo assunto, não é um assunto que foi, não é nem um assunto que está sendo, é o próximo. Mas também a pesquisa possibilita que você escreva sobre universos que você não tem tanto contato, né? A telenovela faz parte do DNA do brasileiro. A Rosane me chamou para fazer parte do projeto, porque ela já me conhecia, tanto como jornalista muito próximo dela, porque ela é uma entusiasta de internet, e ela também conhecia meu trabalho como roteirista, de algumas outras coisas que eu já tinha escrito, de um projeto de longa até que está sendo desenvolvido agora, o MC Estrela. É um projeto que é sobre uma cantora de funk. Como tinha o universo do funk de Vai na Fé, ela achava que eu traria um olhar interessante e bons elementos para essa novela e para essa personagem. Vai na Fé foi a primeira novela das 7 que eu investiguei. Já estou fazendo pesquisa acadêmica há 20 anos. Novela das 7, essa foi a primeira. Eu peguei já a sinopse aprovada, e aí os pontos principais que precisavam de pesquisa eram a parte evangélica, né, protestante, da Sol, porque era um universo muito distante da autora, que eu tinha um pouco de convivência por já ter frequentado e por já ter feito uma pesquisa anterior com um colega para a série Os Outros, e também de dia a dia dos advogados. Eu trabalhei no sistema de justiça, eu trabalhei no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, só que era na assessoria de comunicação para a TV Justiça, mas acabou que eu tive uma vivência desse ambiente, então isso ajudou também, foi um dos motivos de eu entrar na novela. Para esse livro, eu convidei uma colaboradora, uma amiga minha, que eu já escrevi um artigo no passado. O nome dela é Tânia Cantrell Rosas Moreno, que também pesquisa a telenovela brasileira. É para conversar com um livro americano que é muito usado aqui, da Lynn Spiegel, que se chama Make Room for TV. Eu falo ali sobre Pantanal, sobre Renascer, sobre Todas as Flores, sobre Vai na Fé. É um livro sobre a história da televisão no Brasil e da evolução da televisão no Brasil, que, na verdade, começa no rádio e aí vai até os dias de hoje, com um enfoque assim entre paralelos do que acontece na televisão e na sociedade e vice-versa, mas mais especificamente a TV Globo e principalmente como que a novela passa a ser assim esse carro-chefe. Então me interessa essa relação entre ficção e cotidiano, a novela como instrumento de debate, de educação, de diversão, de poesia. E finalmente de arte também. A gente olha assim o passado, né, das novelas e em relação à sociedade, a gente está olhando algumas novelas do presente e aí a gente está dando sugestões para o futuro da novela. Então, eu vi ali Vai na Fé como uma novela modelo, que ela tem características que eu sugiro que devam ser seguidas, tanto na maneira formal, artística, e também como modelo lucrativo em uma TV aberta que visa o lucro. A Rosane ela é muito cuidadosa. Todas as grandes pautas, ela já traz desde a sinopse. Tipo, na sinopse ela já queria abordar bolsistas negros em faculdade de elite. Ela ia abordar a violência contra a mulher, todos os relacionamentos do Theo abusivos, né? Desde o já casamento com Clara até o desenvolvimento com a relação com a Lumiar. O universo do direito era presente, era uma maneira de trazer o debate sobre legislação, sabe? Sobre direitos humanos. Nenhuma escolha é à toa. A Rosane é uma autora que pesquisa muito. A gente conversou com Juliana Spier, que é um que está pesquisando muito sobre os evangélicos, né, aqui no Brasil. A gente entendeu o contexto todo, não cair nos estereótipos, principalmente. Então, a gente faz sempre um apanhado total, e eu também busco reflexões acadêmicas para entender a dimensão do que está aquilo hoje no Brasil. Então, dos evangélicos foi isso, por exemplo. Aí tem o universo jurídico, que era da Lumiar e do Benjamin. Então, vamos pegar também o universo criminal, o que está pegando, que tipos de casos que estão mais acontecendo, que precisam ser abordados, porque aí foi que a gente pegou o Innocence Project, né, de ter a revisão criminal, aí acabou que a gente pegou isso. Eu escrevia muito Theo quando ele se relacionava com a Kate. Eu escrevia muito Theo quando tinha cena com a Sol. Quando o Theo tinha cena com a Lumiara, recorria, escrevia muito. O Mário escrevia muito Theo, assim, principalmente Theo e Ben. E a Rosane, ela faz um trabalho diferente, que ela divide quem vai fazer cada cena. Então, a gente é um pouco guardião de algumas coisas, assim. Kate, eu escrevia muito Kate, mas não era só eu que escrevia Kate. E, ao mesmo tempo que nós somos guardiões de algumas histórias, a gente tem oportunidade de
brincar de outras coisas. Tipo, cenas de humor. Às vezes Vilma era o território do Mário, mas às vezes eu escrevia Vilma. Principalmente ali quando tinha uma brincadeira com o Luiz Lorenzo. Eu escrevia muito Luiz Lorenzo e Sol. Aí quando a Sol estava com bem, a Regia escrevia mais. Mas eu escrevia às vezes. Então tem esse jogo, assim, de todo mundo escreve tudo. A gente pegou uma semana para fazer um tour da pesquisa. Então, a gente foi na PUC, ver uma aula de direito criminal, penal. A gente foi na igreja que a gente inspirou mais, a gente pegou como bússola pra novela, em Piedade. Aí eu levei todo mundo do roteiro. A gente foi no Porto, porque o Theo, né, fazia algumas coisas, tinha uma empresa de importação e fazia coisas erradas nessa empresa, então era muito ligada a Porto. A gente queria fazer mais imagens de externa, a gente foi pro Porto para entender também o processo. Nesse foi também a direção e a produção de arte. Então a gente vai fazendo reunião semana a semana, tipo assim, pra onde a nossa personagem vai? A nossa protagonista vai descobrir o quê? Qual a ação do nosso vilão? Então a gente tem essas reuniões e todo mundo tá muito por dentro da história toda. Todo mundo levanta bola sobre tudo. Tem um exercício de novela que a gente tem que conhecer muitos nossos personagens. Conversei com uma família inteira pra saber o dia a dia, saber às vezes de alguns pontos mais complicados da trama que a gente tinha, por exemplo, que a Jennifer perde a virgindade antes de casar. Como que isso seria tratado, como que seria mais coerente pra gente fazer. Aí eu recordo que uma das fontes falou, olha, todo mundo vai meter pedra, né? Quem for da igreja vai achar ruim, que é errado e tal, mas isso acontece até com uma certa frequência, né? Porque todo mundo é humano. Então, assim, é muito mais a forma que você representa. Então, a gente preferiu a linha de ela meio que se arrepender de ter feito isso também, não querer ter relações novamente, né? Depois, né? Nos outros relacionamentos dela. A Rosane, ela traz uma liberdade de... Nós, colaboradores, a gente pode questionar qualquer coisa. A gente pode questionar tudo, mas a gente tem que sustentar. Um exemplo de Vai na Fé. A Sol tava numa sequência de só fazer besteira. Fazia uma mentia, enganava, não sei o quê. E aí eu passei um final de semana pensando nisso, aí eu cheguei, porque as nossas reuniões são as segundas, aí eu cheguei segunda-feira, falei, Rosane, eu acho que quem tem que falsificar o exame de DNA tem que ser o bem. Aí ela, ótimo, por quê? E aí eu, porque não sei o que lá, ela, não, isso não. Porque não sei o que, não. Não. E aí a gente virou um debate, todo mundo conversou. E aí eu acho que nem fui eu, acho que foi outra pessoa falou assim: se o Ben descobrir que a Sol foi estuprada, ele não vai admitir que a filha dele seja filha de um estupro. E foi assim que a gente chegou no Ben falsificando o exame, num questionamento. O grande traço era o exame de DNA, a descoberta da Jennifer. Mas como a gente ia chegar lá? Isso a gente decide como equipe e numa sala de roteiro, a história sempre vence. Eu vejo a novela como muitas coisas, mas eu encaro assim como ponto de partida que a novela seja uma espécie de artefato. Então aqui eu quero dizer assim, algumas novelas são uma obra de arte, né? Mas também são um artefato, no sentido de que elas são itens que fornecem informação sobre a cultura dos criadores e dos usuários. Então, como que ela pode ser um artefato ou uma ferramenta de mudança social? Assim, a gente tinha um retorno que as pessoas estavam se apaixonando pelo Theo. O Emílio e a Clara, eles construíram um casal que tinha tudo para ser muito nojento, assim, gente. Um cara que podia ser pai dela, com uma garotinha, Clara estreando, com aquelas bochechinhas de neném. E podia ser uma coisa muito nojenta, e eles tiveram a esperteza de fazer uma coisa divertida. Eles estavam sempre meio que brincando. Era um casal que ria, era um casal que debochava um do outro. E aí, quando a gente estava escrevendo, tipo, como é que a gente vai acabar com esse casal enquanto a gente está assistindo o público se divertindo com isso? E aí, a gente foi uma oportunidade da gente mostrar que a gente está falando de um vilão. O que significa um país, uma mulher achar que pode corrigir esse homem. Isso é um sintoma de uma sociedade. Isso não é tipo, nossa, que mulher otária. Não, gente. As mulheres se apaixonaram pelo Theo. E as mulheres achavam que elas conseguiam corrigir ele. Por quê? A gente entende que a gente está falando de um país que a taxa de feminicídio é enorme. Que as mulheres não desistem de seus casamentos. Que as mulheres acham que elas vão conseguir, sim, resolver esse cara que, na verdade, está sendo um criminoso. Então, como é que a gente vê essa reação? A gente tem a história. A gente fala, cara, vamos mostrar que esse cara não é maneiro. Ele nunca foi maneiro. Nesse sentido, eu olho assim, o objeto novela
através da cultura da pessoa ou das pessoas que a criaram, e aqueles que, entre aspas, a usam em um determinado momento histórico, político, social. Então, a gente tem que entender e contextualizar essas produções no momento em que elas são produzidas. Então, isso é muito importante na minha pesquisa. A gente se perguntar o que é possível se produzir e se consumir sob essas determinadas circunstâncias. Em Vai na Fé a gente tinha um advogado criminalista e tinha um pastor. Mas sempre, por exemplo, quando tinha uma cena, uma situação criminal, eu já tinha pesquisado 20 milhões de crimes, de tipos de crimes que poderiam ser retratados naquele horário, falados, e que tinha uma relevância ou para a história, dramaturgicamente servia para a história, ou uma relevância social mesmo. Então eu já pré-fazia isso, já montava o caso, o caso vai ser assim, fulano roubou ciclano, nananã. E depois que eu passava pelo advogado para confirmar se certas situações, certos desfechos estavam corretos. Podem sim haver momentos de rupturas de paradigmas, né? Que podem ser em relação ao formato do gênero em si, mas também em relação assim, às ditas normas de costume. Então, esse papel da novela de impulsionar mudanças sociais de uma maneira positiva. Ai, nossa, vocês estão romantizando o vilão, botando ele pra cantar. Porque, gente, os vilões cantam. E é muito mais desagradável você... a gente brinca muito quando a gente, por exemplo, fala de cenas de racismo. Eu e os meus colegas de roteiro, né, quando a gente fala sobre isso, a gente fala assim, é muito fácil escrever um racista dos anos 70. Se você escreve um personagem que fala, eu não vou sentar na mesa com esse negro, a pessoa assiste e ela fala assim, ele é um vilão, ele é um racista, eu não faço isso, então eu não sou racista. Mas se você escreve um vilão nuançado, se você escreve o Theo, que é um cara bonito, que é um cara que tem amigos, que é um cara engraçado, ele é engraçado mesmo. Ele faz piadas horríveis que a gente ri. E você escreve o Fred, que era um garoto jovem, que tinha atitudes parecidas com o Theo, que no futuro podia virar esse cara, mas em algum momento ele se toca, e tá tipo assim, ai que saco fazer isso, depois fala assim, caraca, eu tô virando esse homem. Caraca, olha só, esse cara fez exatamente o que as mulheres dizem que a gente faz. Aí a gente incomoda. É incômodo você fazer um personagem que parece muito seu melhor amigo. E o seu melhor amigo é exatamente daquele jeito. E você não quer assumir que seu melhor amigo potencialmente poderia ser um estuprador, que nem o Theo é. Mas possivelmente ele é. Assim, todos os estupradores têm amigos. Assim, eles não são pessoas que moram numa ilha de monstros e saem dessa ilha dos monstros e vão fazer maldade e voltam. Não, assim, os vilões estão entre nós. Então, se a gente não humaniza o vilão, é muito fácil. Essa questão do estupro e da filha veio desde o início da sinopse, né, com a Rosane. E, na verdade, para eu fazer a pesquisa, justamente para ver alguma forma com a qual ela pudesse buscar justiça oficial, né, mesmo, né, não vingança, nada, justiça mesmo, comum. Aí que foi a ideia dela trabalhar a investigação disso também, ver que tinha outros relatos de outras pessoas e que essas outras pessoas, o caso não tivesse prescrito. E que aí a Sol poderia estar dentro do processo, ajudando a achar essas mulheres e convencendo, mas para além disso, participando do processo como testemunha. Então, a gente também tratou isso, conversou com promotores e tal, para ver isso de que não costuma ser uma coisa isolada, porque teve muito da psique, né, da pessoa que comete isso, né? O desejo, o prazer dele vem do subjugar, o de dominar, né? Ele é um narcisista, né? Então, de manipular. Então, a gente viu que tinha coerência ele ter feito mais vítimas e até continuar agindo da mesma forma. A gente conversou com muita gente. Também tinha um Rafa, né? Falar de depressão pós-pandemia. Depressão na juventude. A gente conversou com muita gente, a gente conversou com psiquiatra, a gente conversou com o grupo sobre violência contra a mulher, especialistas sobre abuso sexual, sobre mulheres que esquecem do abuso sexual, sintomas de abuso sexual. A gente foi falar com uma terapeuta de jovens deprimidos, assim, como explodiu depressão em pessoas de 18, 19, 20 anos. Agora, todos os outros assuntos médicos e tudo, aí eu tenho que procurar
pessoas que aceitem conversar comigo sobre o assunto. E normalmente eu sempre procuro quem é autoridade naquele tema, né? Então, um cardiologista que é indicado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, sempre a gente tenta a melhor fonte, igual é meio semelhante ao jornalismo. Aí a gente tira as dúvidas para saber a trajetória, ou até para ter ideia também, preciso de uma doença, que aconteça isso e isso, que a pessoa fica internada tanto tempo. Aí, às vezes, a própria fonte também te dá ideias. E na TV Globo existe um hub de diversidade. Então, também tinha a visão desse hub. Um exemplo que eu posso dar é lá na cena da faculdade, quando picham alguma coisa. Quando tá tendo, né, os jogos jurídicos, e aí picham alguma coisa contra as pessoas negras. Tipo, vocês não têm que estar aqui, alguma coisa. A gente fez uma primeira versão que era uma coisa mais pesada, que foi o que aconteceu de verdade na PUC, aqui do Rio de Janeiro. E aí a gente recebeu um retorno muito bom, que a gente entende que o assunto é importante, a gente não é para deixar de falar, mas tem pessoas em casa que vão ler isso e vão ser atacadas. Então tem que ser feito com muita responsabilidade e com muita pesquisa, consultoria, e a gente não pode ter medo de pedir ajuda, de falar assim, olha só, essa cena é sensível. Pessoas especializadas, leiam. Como é que a gente pode melhorar? Eu entendo assim o Brasil como sendo imenso, como tendo várias histórias a serem contadas, né? Sem contar na subjetividade, na criatividade dos seus diversos atores, que vão fazer de suas novelas aquelas narrativas únicas. Então, eu não estou sugerindo de forma nenhuma que seja assim, dados para inteligência artificial. Mas eu estou identificando ali em Vai na Fé coisas que, de acordo com a nossa pesquisa, fizeram dela uma novela arte, inclusa, diversa, com doses de entretenimento e crítica social, né? Tudo assim costurado de uma forma que faz com que ela seja o que eu falo assim, uma espécie de quilt, aquela colcha de retalhos, né? Que tem diferentes elementos que ali vão formar uma obra que, se não algo a ser copiado, pelo menos referenciado e reverenciado. Não tem como nós, brasileiros, que fazemos parte dessa comunidade latino-americana, não sermos melodramáticos escrevendo. Não fazer um drama, sabe, gente? Gente, quem não tem uma mãe? Por que a gente ri tanto quando a gente vê a nossa... Assim, Minha Mãe é uma Peça. Por que aquilo é o filme mais assistido do Brasil? Porque as pessoas viam aquilo e falavam assim, caraca, minha mãe é isso. Aquilo é a sua mãe no volume 1000. E fala, eu não vou mais fazer nada. No próximo Natal, vocês vão ver só. Não vai ter nada, ninguém me dá valor nessa casa. Ninguém não tá nem aí pra mim. Por que a Bruna fazia tanto sucesso? Bruna é uma mãe melodramática, que faz drama, que você vai... Quando você voltar chorando, eu vou estar aqui. E a Kate voltou chorando. E ela estava lá. Na TV a gente mostra o que todo mundo quer ser. Novela é isso, assim. A gente alimenta isso que tá dentro da gente. Drama! Essa casa cheia de drama tá pronta pra te receber quando você voltar, tá, minha filha? Não importa o quão machucado você esteja. Olha, mas um pouquinho. Era uma letrinha de pagode que tu escrevia. Meu Deus. Eu te amo, minha filha. Eu fui no teatro lá no Shopping da Gávea com a Carla Cristina. E aí já tava tudo apagado, né? Tava tendo uma projeção lá das propagandas de publicidade. Aí chega a Carla Cristina, assim, tipo... Aquela mulher enorme, porque ela é altona, assim, toda grandona, trança, unha vermelha desse tamanho. Ela chega assim, aí a gente... Ela sentou do meu lado. Aí Carla Cristina, aquela mulher negra, retinta, fazendo uma vendedora de quentinha, suburbana, de trança, que fala alto, que não sei o que, sentou do meu lado. E aí uma senhorinha da Gávea, sentada na frente, bolsinha riquinha, com seu casaquinho Chanelzinho amarrado aqui. Ela me vira, e aí ela pega na mão de Carla Cristina, da Bruna. Ai, eu adoro você na novela. As nossas filhas fazem assim mesmo com a gente, não é? Uma senhorinha, provavelmente muito rica, se identificou com uma vendedora de quentinha de Piedade, sabe? Quando as pessoas falam de representatividade, não é só sobre eu, preta, conseguir me ver na TV, mas é sobre uma pessoa branca da Gávea descobrir que ela passa os mesmos dramas daquela mãe preta, solteira,
E aí, quando ela vê aquela mulher na rua, ela fala assim, coitada, ela deve estar passando pela mesma coisa que eu. O público de hoje não vai mais aceitar, né, uma novela, por exemplo, totalmente branca, contando história branca, e também, como não vai aceitar uma história que tenha corpos, por exemplo, pretos, que é o foco da minha pesquisa, mas que ainda assim só contem uma história branca. Teve o aniversário da Jennifer Dias, da atriz. E aí ela fez uma festa enorme na Mangueira. E aí o Samuel de Assis estava, foi durante Vai na Fé. E aí ele tava lá, e aí juntou um monte de criança da Mangueira, foi pra porta lá do lugar da festa e ficou: a gente quer ver o pai da Jennifer, a gente quer ver o pai da Jennifer. E já tinha tido todo o DNA, todo mundo já sabia que o pai biológico era do Plutel. A gente quer ver o pai da Jennifer. E aí o pai da Jennifer Dias foi. E as crianças, não, o Ben, a gente quer ver o pai da Jennifer, o Ben. E aí o Samuel foi lá. E aí o Samuel é chorão, o Samuel chorou, tirou foto com todas as crianças, abraçou, fez vídeo, me mandou áudio chorando. Eu fiz uma entrevista com o Bruno Luperi, para esse livro também que eu estou escrevendo, né? Lá no perfil do Instagram. Ele falou assim para mim que a telenovela faz parte do DNA do brasileiro. E eu acredito muito nisso, né? Então, com todas as mudanças, assim, de forma, de estilo e de narrativas que já aconteceram nas novelas e que ainda vão acontecer, eu acho que isso é uma coisa que não vai mudar. Eu acho que a questão da diversidade tem que estar ali presente, e eu acho que uma coisa que a Rosane Svartman faz muito bem é o que ela tem muita diversidade assim, no encontro midiático do público com a novela dela, através de corpos que são racializados, né, de histórias. Ben era um homem negro rico. E a gente podia só botar um ator negro fazendo um personagem rico sem refletir sobre isso e só tá lá. Ou fazer o que a gente fez, que é... O que é ser um homem negro rico no Brasil? O Ben é pré-cotas. Ele era o único aluno negro naquela faculdade. E aí a gente entendeu por que ele ia pra baile funk. Porque foi o primeiro lugar que ele entrou e as pessoas pareciam com ele. Por que ele precisava de um ano sabático? Por que ele se sentia tão sozinho? Eu sou o Benjamin, advogado e ex-aluno aqui do ICAIS. E a primeira vez que eu me senti preto foi quando eu saí da minha bolha e me vi num lugar onde a maioria das pessoas era como eu. Igual a você, eu sei que não tem. De 0 a 10, de nota 100. E até hoje eu lembro de ti. Eu precisei sair do ICAIS para ver gente como eu. Mas agora vocês estão aqui. Então, acho que quando a gente traz esses assuntos, a gente tanto está criando o imaginário de você um dia vai entrar no escritório e vai ter um homem negro para te atender, e tanto a gente vai falar, você homem negro, dono de escritório, é um saco quando vem alguém pedir atendimento para você e pede para você trazer o café. E não é diminuindo as pessoas que entregam café, mas achar que você só pode ser isso, porque esse é o único lugar do imaginário que você ocupa das pessoas. E aí, numa obra como uma novela que é longa, a gente pode dar esse mergulho de... O bem existe. E o que é ser o bem? Teve muito entrosamento de todo mundo, da direção com os autores, né, para além da Rosane. Trabalhava muito também com o pessoal da arte. Então, às vezes, nem é só o texto, né? A gente acaba trabalhando junto com outros profissionais também da novela. Aí, quando eu trabalho assim, eu acho que você vê na tela que tá tudo entrosado, tudo conversando. Pega a magia mesmo. Acho que teve essa magia toda mesmo, que todo mundo se entrosou e entrou com a mesma vontade, né, de dar certo e acreditando realmente na história, e que poderia ser realmente um marco, assim, como creio que foi, assim. Pra mim, o sucesso de Vai na Fé, entre muitas coisas, entre a genialidade da Rosane e um elenco muito bem escalado, eu acho que transparece que foi uma novela feita com muito afeto, de ponta a ponta. Para qual caminho a gente está andando? Qual o próximo assunto que a gente vai falar? Vamos pensar sobre isso, trazer essa conversa, porque no final das contas eu gosto muito disso que a Rosane fala. Novela é uma conversa. Novela não é série. Novela das 9 não é malhação. E por aí vai, né? Então, o que deve continuar, eu acho que deve continuar o melodrama, a atenção para a diversidade. Eu acho que deve continuar as críticas sociais que nos são apresentadas, né? O papel educacional da novela sobre gênero, sobre raça, sobre meio ambiente.
Isso deve continuar. Eu acho que aquele tempo novela, mais devagar, deve continuar. Por ser parte do nosso DNA e a gente saber o que deve ser respeitado. Eu acho que assim, o respeito ao espectador de novela tem que estar ali. Vai nascer.